Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, agora na Espanha, 20 horas e 43 minutos, no Brasil, 15 e 43 da tarde. A BTC basicamente não conseguiu superar a linha superior da nuvem de Shimoku aqui no diário. Travamos aqui num patamar próximo de 25 mil dólares. Chegamos a fazer 25.047 e recuamos. Mas o principal, gente, é ficar acima da MM200 no semanal. É o nosso indicador mais importante nesse momento. É desenhar um corpo real de candle inteiro para cima da MM200 no semanal, que está exatamente em 22.869. Ou seja, desde a semana que se iniciou em 20 de junho, que aprisionou a BTC abaixo da MM200, vai ser a primeira vez que a gente vai desenhar um corpo real de candle inteiro no semanal acima da MM200. E isso sim é um claríssimo sinal de fundo. Então é normal a gente sofrer essa resistência imposta pela linha superior da nuvem, mas o fato é que o prognóstico é muito positivo. As três linhas do canal de Keltner seguem agressivamente apontadas para cima. Na projeção, a nuvem vai ganhando espessura esverdeada. No nosso gráfico da banda de VWAP mensal, a gente seguiu aqui estressando a upper naquele movimento já antecipado aqui no canal. Eu achei que a gente fosse criar uma figura de acumulação triangular, mas a gente seguiu estressando a upper. É o patamar de trabalho da BTC e isso acabou impulsionando agora essa virada da VWAP semanal, que vai ficar com um degrau escalando para cima, já que na virada anterior a gente estava ali em 22, 23, e agora nessa próxima virada agora a gente vai virar acima de 24, quer dizer, assim eu espero, né? Ainda faltam algumas horas para a virada, que acontece por volta das 21 horas aí do Brasil. Então a gente vai ter a VWAP semanal acima da mensal e agora só falta mesmo a BTC encontrar a VWAP anual, que segue ali no patamar de 30 mil e não vai demorar muito para a gente encontrar esse patamar que coincide com essa camada congestional aqui. No intraday, a BTC esgarçou muito a lower. Vocês vejam que a gente acabou fazendo aqui uma figura de um W aqui, né? É bem provável que agora a gente retorne em direção à VWAP, que segue ali em 24.500 e pouco. Mas com a proximidade da virada da VWAP semanal, a força gravitacional ali em torno da MM200 no semanal acaba pesando aqui e fazendo com que a BTC esgarce a lower. Mas é bem provável que a virada aconteça nesse patamar aqui de 24.400, 24.500. Vamos ver, por volta das 21 horas aí do Brasil, a gente vai ter a virada da VWAP. E na seara fática, até agora, os engenheiros de segurança cibernética e os devs da Acala não conseguiram identificar qual foi a vulnerabilidade explorada pelos hackers, que conseguiram emitir uma quantidade expressiva de AUSD que descolou. É a stablecoin algorítmica desse chain, desse protocolo DeFi que roda no ecossistema Polkadot. Vocês vejam que continua despegado, 0,90 tinha que estar valendo $1. Os engenheiros e os devs estão tentando identificar. Ninguém sabe como essa vulnerabilidade foi explorada, mas algum hacker conseguiu acessar e emitir quase $1 bilhão em AUSD. Enfim, vamos ver. O próprio CZ aqui da Binance tweetou sobre isso. Vamos ver se eles identificam a origem da vulnerabilidade para poder estancar isso daí. Senão pode ser o fim dessa parachain, desse projeto. Lembrando que isso não tem nenhuma relação com a segurança do ecossistema Polkadot, que ele é uma monocadeia que controla cadeias fragmentadas. No caso, foi uma vulnerabilidade encontrada em uma parachain. Existem dezenas de parachains. E o BitBoy, um youtuber americano muito famoso, com mais de 1,5 milhão de seguidores, divulgou uma manifestação no sentido de que ele estaria promovendo algo muito grande no mundo cripto. Eu vou repetir ipsis literis o que ele falou. Ele falou que está trabalhando em algo enorme, tão grande, que mudará permanentemente a criptografia
tal qual a conhecemos. Vamos tomar o poder dos guardiões finais do governo dos Estados Unidos. É tudo o que eu posso dizer por enquanto. O BitBoy é um famoso youtuber cripto nos Estados Unidos, com mais de 1 milhão de seguidores. Também tem uma conta no Twitter com bastante seguidores. E ele, pontificar uma declaração dessa, ele deixou todo mundo cripto curioso. Inclusive, eu assisti um vídeo dele agora recentemente em que ele repisou esse trabalho grandioso que ele está promovendo, mas ele não especificou exatamente o que é. E o indicador-chave na virada agora do candle semanal pode ser um indicativo forte de que a BTC está arrumando sim para novos patamares, que é justamente a MM200 do semanal. Vamos ver como vai sair a virada agora por volta das 21 horas aí do Brasil. A virada da VWAP e do candle semanal. Legisladores dos Estados Unidos da América desembarcam em Taiwan, desafiando a China. A visita da Nancy Pelosi já foi uma afronta ao alto comando militar chinês, que iniciou uma série de exercícios militares em torno de Taiwan. E agora mais uma delegação de legisladores, deputados e senadores desembarcam em Taiwan. E Taiwan é estratégico para os Estados Unidos, pois é a maior produtora de semicondutores do mundo, que são chips de computador, e semicondutores de até 5 nanômetros são basicamente um monopólio taiwanês. Essa tecnologia não é completamente dominada por outros países. Para vocês terem uma ideia, das 5 empresas do mundo capazes de produzir semicondutores de até 5 nanômetros, 3 estão em Taiwan. Ou seja, existe uma dependência militar, de inteligência brutal em torno, e empresarial também, em torno dessa tecnologia. E o ciclo completo para se produzir um semicondutor desse nível tecnológico, poucos países dominam. E o fato é que a China também está muito interessada nesse avanço tecnológico na produção de semicondutores. E é por isso também que os Estados Unidos se preocupam tanto com Taiwan. E um suicida abriu fogo agora à tarde contra o Capitólio, o Congresso norte-americano, e se matou logo em seguida. Ele colidiu o próprio automóvel contra uma das barricadas que cercam o Capitólio. Quem já visitou Washington sabe que não só a Casa Branca, mas o Capitólio é cercado por barricadas. Não é possível se aproximar de carro da sede dessas instituições, né? Casa Branca e o Capitólio, que é o Congresso norte-americano. E agora há pouco houve esse infortúnio. Na Casa Branca, então, é mais difícil ainda, né? Porque é a residência oficial do mandatário do Executivo Federal norte-americano, mas no caso do Capitólio, a segurança ficou mais sensível depois do que aconteceu com a confirmação da vitória do Biden em janeiro de 2021, quando os manifestantes invadiram, né, o Capitólio. Então a segurança agora está mais sensível. Mas o fato é que é bizarro isso acontecer, mas enfim, espero que seja só um evento isolado. E o New York Times tem uma reportagem muito interessante que eu sou obrigado aqui a repassar para vocês, em que, pese não ter nenhuma relação com a economia e com o mundo cripto, uma mega tempestade pode acontecer nos próximos 10 anos sobre a Califórnia. O Big One, que seria um terremoto que destruiria toda a Califórnia, agora está colocado em segundo plano, porque o Big One que está se formando vem dos céus. Segundo essa reportagem, cientistas estão comprovando que vem uma tempestade cujo volume de água que vai cair sobre a Califórnia é maior que a vazão do próprio rio Mississippi. É um verdadeiro rio suspenso que vai desaguar e inundar a Califórnia. E tem aqui uma série de eventos que sustentam essa teoria. E, enfim, é uma reportagem muito extensa e vale a pena ler para quem quiser se interessar. Mas o fato é que o mundo está maluco, o clima também não está muito bom. E a BTC segue resiliente em direção
ao nosso alvo mais imediato, que é 30 mil dólares. Aqui ela deve formar uma onda 2 e numa onda 3 buscar essa série de suportes aqui, que foi essa camada congestional no patamar de 40 mil, entre 38 e 40 mil dólares, que coincide com o centro gravitacional da nuvem na projeção no semanal. Ou seja, a análise técnica é repleta de coerências. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã.